Boa noite. Boa noite a você, estudante do curso Técnico em Informática para a Internet aqui do Instituto Federal de Rondônia, e hoje iniciando a terceira aula da teleaula da disciplina Sistemas Operacionais. E juntamente comigo, grande prazer de ter o professor JB para nos auxiliar. Boa noite, professor. Boa noite, professora. Boa noite, alunos. Boa noite aos nossos tutores. Estamos aqui para mais uma teleaula e estou aqui à disposição de vocês para os questionamentos no AVA, ok? Então participem. Professora? Isso. Convido a todos, interior capital, para iniciar mais um momento de produção de conhecimento. Já saldo e agradeço os tutores por estarem presentes aí nos polos e te convido, vamos estudar um pouquinho mais sobre sistemas operacionais. Bom, o objetivo para essa teleaula hoje é reconhecer o conceito de endereço lógico e físico, avaliar a gerência de memória usando partições, distinguir paginação de memória, conceituar a memória virtual e identificar as políticas de substituição de paginação. Veja que para a disciplina, conceito novo, mas fique tranquilo, é bem fácil, bem usual, nessa parte de estudo da disciplina Sistemas Operacionais, é bem interessante que você assimile, faça suas anotações. É importante, esse professor, estudar esses conceitos de hoje? Perfeitamente, é muito importante e também você deve ficar atento, por quê? Porque o nosso objetivo hoje, como a professora falou, ele é focado no gerenciamento da memória. Você que já fez arquitetura de computadores, você sabe que a memória é um dispositivo muito importante no computador. Principalmente por quê? Porque o desempenho do computador depende muito da quantidade de memória, desse gerenciamento de memória. Então não adianta você ter um processador super rápido, tá certo? Um disco SSD e ter uma memória fraca ou então pouco espaço de memória. Por quê? O sistema operacional ele vai trabalhar para distribuir esses processos da memória. Você vai aprender como é realmente uma tarefa árdua para o sistema operacional fazer isso, tá certo? E outra coisa importante é que você vai ter o conceito dos tipos de memória que a professora falou. Nós vamos estudar a memória física, a memória lógica e a memória virtual. Portanto, preste atenção e não perca nenhum detalhe. Qualquer coisa, eu estou aqui no chat para lhe atender, ok, professora? Isso mesmo, professor, obrigada. Como o professor comentou, nós vamos, dessa forma, hoje, utilizar os conhecimentos, da disciplina Arquitetura de Computadores, trazendo para cá toda essa parte física, a utilização, como o sistema operacional vai utilizar e gerenciar a memória. E de início, eu tenho que te apresentar um conceito que te ensina, que te fala sobre a memória principal. Vem aqui comigo. A memória principal. É bem importante que você entenda e assimile esse conhecimento. A memória principal, ou também conhecida como memória física, é um módulo do hardware, composto por circuitos eletrônicos que armazenam dados de forma binária. Entenda que a memória principal, ela também é conhecida como memória física e nada mais, nada menos que um módulo de hardware, a parte física da máquina, composto por circuitos eletrônicos que armazenam os dados que trafega pelo computador na forma binária. Os dados na memória são organizados em bytes, que podem ser acessados através de um endereço físico. E é isso que nós vamos passar a observar agora. Cada posição desse endereço físico que nós acabamos de falar, cada posição de memória tem um endereço único. Um endereço único correspondente a uma combinação de bits.
das linhas de endereços do circuito eletrônico. Nós estamos falando de um componente físico, nós estamos falando de um endereço único correspondente à combinação de bits das linhas de endereço do circuito eletrônico. Ou seja, nós estamos falando da memória principal, do que foi dito no primeiro slide, por onde está sendo processada os dados que estão armazenados de forma binária. Aqui nós temos uma ilustração tirada aqui do caderno do aluno, que ele mostra o endereçamento físico de memória. Ele mostra o endereço onde estão os dados, o endereço onde encontra-se esses dados, para que ao momento de ser acessado, ao momento de ser buscado esse dado para o processamento, seja de alguma forma localizado fisicamente. Não é isso, professor? A memória principal, ela organiza de forma a localizar onde estão os dados a ser utilizado e manipulado? Perfeitamente. Inclusive, você lembra de, voltando ao que você falou em arquitetura, você tem o barramento de endereço, lembra disso? E o barramento de dados. A nossa figura mostra um barramento de dados, de endereço, com 2 bits. Então, você tem 00, posição 00, tem um valor lá. Posição 01, outro valor. Né? Posição 10, outro valor. E posição 11, outro valor. Então, com dois bits, né, você pode fazer 4 endereços, tá certo? 4 endereços de memória. Então, tem um barramento de endereço e o barramento de dados. Uma vez que você foi alocado esse endereço, você tem acesso a esses dados. Como é que você pode visualizar melhor isso, entender melhor isso? Você imagina o seguinte, no hotel, certo? Você entra no hotel, entra no corredor do hotel, você tem os quartos, 01, 02, 03, 04, 05, e cada um desses quartos tem gente, tem 1, 2, então está vazio, não tem nada, não tem ninguém, tem 2 pessoas, tem 3 pessoas. Então, basicamente a memória funciona assim. O número do quarto é o endereço, né, certo? E o que tem dentro do quarto é o dado, né? Ficou melhor, professor? Isso mesmo. E é bom você entender esse conceito que o professor acabou de explicar e até comentando a respeito dos endereços, né, os endereços do quarto e tal, porque você precisa entender o que é a memória principal, como ela é dividida e como ela está armazenando os dados para ser acessado. A partir daí, conhecer o gerenciamento e os módulos de memória. Vem aqui que eu vou te mostrar a unidade de gerenciamento de memória. Nós geralmente chamamos de UGM. Quando um programa é criado, o compilador referencia os endereços de memória. Olha aqui. A partir do quê? Do endereço de onde o processo será carregado. É bem isso que o professor falou. O programa está sendo criado, o compilador vai fazer o quê? Ele vai carregar as instruções, vai verificar esse processo a partir de onde está sendo carregado. Qual endereço está sendo carregado? Onde ele pode localizar esse processo. Assim, o endereço de referência para o processo é o endereço 0, a base da memória. Olha só, os endereços gerados pelos processos, quando estão no comando da UCP, são endereços lógicos. Esses endereços são traduzidos para os endereços físicos pela unidade de gerenciamento de memória. Ou seja, pensa comigo, os endereços dos processos, eles são gerados à medida que eles estão acontecendo, né? Existe lá na UCP um comando, né, que de alguma forma vai estar alocando, demonstrando os endereços gerados, que são os endereços lógicos.
Por quê? São os processos que estão sendo, de alguma forma, localizados, observados seus endereços. Aí, a unidade de gerenciamento de memória, a UGM, ela faz o quê? Para que seja localizado, seja visto fisicamente. Ela transforma o endereço lógico, que já foi observado quanto à existência do processo, para quê? Para o endereço físico, para que ele seja acessado, como aquela figura anterior, para que ele seja acessado de uma forma mais rápida, ou que ele seja, para que ele não seja, como se fosse assim, perdido, tenha uma demora, uma morosidade para o seu acesso e execução. Professor, é bem importante observar essa unidade de gerenciamento de memória, né? Porque assim, como que eu poderia entender ou falar para o aluno que o endereço lógico se transformou-se nesse endereço físico? Quem que faria esse trabalho, não é isso? Professora, como você falou o seguinte, não existe somente um processo. Isso. Ok? Nós temos mais de um processo. Só que para o processo, as instruções começam sempre da posição 0. Imagina que eu vou carregar um processo na memória. Se não houvesse o GM, por exemplo, professora, o que aconteceria? Eu vou carregar o meu processo, certo? Ele vai carregar no endereço 0 da memória, na base, certo? Aí você vai carregar o seu processo. E aí? No 0 também. No 0 também. Né? Porque não tem o GM, então o que aconteceria? Quem vai gerenciar essa bagunça? Os dois processos no mesmo espaço de memória, não tem como. Aí o que acontece? Eu coloco o meu processo no 0, só que o próximo processo da professora já vai ocorrer depois do meu. Aí o GM já carrega ele automaticamente após esse endereço. Então ele vai guardando o ponto onde os processos são carregados, e vai gerando esse número para o processador. No caso, ele quando for acessar um processo, por exemplo, dela com 0, ele não vai processar da base, já vai processar do valor depois, no caso, do meu processo. Então, um atrás do outro. A UGM faz com que isso aconteça. A gente tem esse gerenciamento, né? Fica bem claro isso que o senhor disse aqui, professor. Esse slide, ele comenta assim, ó, no carregamento do processo na memória, como o senhor falou, ou o meu processo ou o seu processo, um dispositivo de hardware, a unidade de gerenciamento de memória, a UGM, atualiza um registrador com endereço físico. Olha aqui o que o senhor falou. Correspondente à posição de memória da primeira instrução, para que não haja aquela sobreposição ou a utilização do mesmo endereço, né? Esse valor, somado ao endereço lógico, gera o endereço físico correspondente. Então, se não tivéssemos a UGM, a unidade de gerenciamento de memória, nós teríamos isso. Esse exemplo que o professor JB disse, essa inicialização ou utilização, né, do processo, mais de um processo na mesma posição, mais de um processo existente sem o gerenciamento. Então, a unidade de gerenciamento de memória, ela vem para quê? Para organizar, para, de certa forma, fazer com que a máquina, a partir do endereço físico, entenda onde está localizado esse processo. Aqui, essa ilustração, ela demonstra basicamente o que o professor JB ilustrou, tá? Demonstrando o gerenciamento aqui no registrador, onde ele demonstra o endereço lógico existente, visto, processado aqui pela UCP, que a partir de sua denominação, de sua localização, onde que ele está, em qual endereço, ele já passa a possuir um endereço físico na memória, uma demonstração de sua localização real. Por quê? Nós não estamos falando de apenas um processo, né? De apenas um processo que a UCP processa, ou que ela tenha que gerenciar. Uma multiprogramação, né, professora? Como nós falamos, acho que na segunda teleaula, não é?
Nós falamos... de programação. Então, veja bem, o aluno pode entender mais facilmente da seguinte forma. Imagina que o meu processo, ele tem 10 linhas. Então, ele começa, carrega na posição 0, vai até a posição 9, ok? Bom, o processo da professora tem 20 linhas. Então, ele vai começar, a OGM já não começa ele do 0, vai começar ele na posição 10, que é depois do meu processo. Ou seja, o meu vai de 0 a 9, que tem 10 linhas, o dela já começa na posição 10. Ou seja, e daí para frente, o processo, os dois processos estão na memória e não tem não tem incompatibilidade nenhuma, ou seja, nenhum conflito entre um processo e outro. O UGM, ele, na realidade, a função dele é evitar que processos estejam na mesma posição de memória. Então, nunca vai acontecer isso se você tiver esse gerenciamento. O que você pode fazer também, para ter ideia, é mais ou menos o seguinte: imagina que você está num prédio de vários andares, né? Então, começa o primeiro andar com 101, 102, 103, 104, né? Segundo andar, 201, 202, 203, 301, ou seja, em cada andar, o UGM, por exemplo, coloca 1 na frente, o resto é tudo igual. No segundo, 2, tudo igual, 3 e assim por diante. Então, nunca você vai ter um conflito entre dois processos no mesmo espaço de memória. Isso mesmo. Aí, para entender melhor essa divisão, essa utilização, para melhorar, de certa forma, te apresentar como usuário uma performance melhor do processamento da máquina, com a visão do sistema operacional, nós temos que entender a alocação de memória. Como que nós vamos, né, alocar a memória para esses processos? Como será dividido essa memória? Vamos falar agora de alocação de memória. Alocação de memória. O SO, o sistema operacional, é normalmente carregado na parte baixa da memória. E o restante do espaço é ocupado pelo processo. Caso o tamanho do processo seja maior do que o espaço disponível, ele não será carregado. Observe que nós temos o carregamento do sistema operacional, nós estamos falando de espaço que ele ocupa na memória, nós estamos falando de espaço que é ocupado pelo processo e nós estamos falando de espaço disponível ou não, desse carregamento ou não, certo? Então, observem aqui que nos sistemas multiprogramáveis, a necessidade de alocar memória, olha aqui, a necessidade de alocar memória para os vários processos obrigou os projetistas de sistemas operacionais a dividir a memória. É bem interessante, professor, entender essa divisão. Mas como que é essa divisão? Se o sistema operacional é carregado na parte baixa, o processo ele ocupa o que está disponível, e se não está disponível, ele não é carregado. Mas como assim? Isso é um problema, porque se o processo for maior, né, do que o espaço que eu tenho de memória, infelizmente, ele vai ficar esperando, né? Então, veja bem, nós vamos aprender técnicas que vão resolver esse problema, né? Por isso que nós estamos exatamente focados hoje nesse assunto, né? Porque olha esse, vamos dizer assim, essa tarefa que caiu na mão do sistema operacional. Você tem você às vezes tem processos muito grandes, né? Muito maiores do que a memória principal. Então nós vamos aprender como é feita vamos dizer, essas técnicas de você conseguir espaço, né, onde, por exemplo, praticamente não existe, ou seja, a memória principal é menor do que o número de processos que você tem. Isso. Aqui, professor, continuando, essa imagem ela vai demonstrar direitinho o que nós comentamos. O espaço da memória principal é dividido em duas partes.
Lembra que nós falamos que o sistema operacional é carregado na parte baixa, aí vem um espaço para o processo. Se não tem espaço, ele não é carregado? Olha só, o espaço de memória principal é dividido em duas partes. Uma para o sistema operacional, uma para o sistema operacional trabalhar e fazer todo suas atividades, né, de gerenciamento, e outra para os processos. Essa imagem que demonstra a alocação de memória nos sistemas monoprogramáveis, ele demonstra aqui, ó, o sistema operacional, onde ele é carregado. Como nós falamos no slide anterior, o espaço que é reservado para os processos, a área livre que nós temos e nós estamos falando da memória. Ou seja, existe a divisão para que seja executado o sistema operacional, os seus processos e para que de alguma forma seja atendida essa necessidade com relação à utilização e os espaços de memória. O senhor gostaria de acrescentar alguma coisa, professor? Sim, é importante duas coisas. Uma, você mostrou, a professora mostrou como ficaria né, num sistema monoprogramável. Um monoprogramável é muito fácil, né, porque você só tem um processo mesmo, então a memória toda do processo, ok? Agora, e quando você tem vários processos? Bom, essa divisão você deve também relacionar com o que nós falamos na aula passada, sobre, lembra do modo usuário e o modo núcleo? Então, o modo usuário são os processos do usuário que rodam nessa área do usuário, área de processo. E o modo núcleo, né, são os processos do sistema operacional, é onde ele é carregado, ok? Então, nesse caso que a professora mostrou, você tem, basicamente, como alocar esses processos, né? E porque o tamanho da memória é finita, eu não posso, ela é limitada, eu não posso ultrapassar aquele tamanho, né? Então, vamos ver agora quais são as técnicas para superar esse obstáculo. Professora? Isso. A primeira, nós vamos já iniciar aqui, particionando a memória. Nós já estamos falando de particionamento de quem? Da memória, para sua melhor utilização, para um melhor processamento. Como os processos têm tamanhos variáveis, essa solução gera fragmentação. As áreas livres dentro das partições não eram usadas. Nós tínhamos as partes livres e ficavam ali obsoletas, tornando o uso da memória ineficiente. Ou seja, existia espaços que não eram utilizados, logo o uso da memória ineficiente, não utilizava toda a sua capacidade. Aqui, nessa ilustração adaptada do livro do professor JB, é demonstrado o sistema operacional carregado, a memória e suas partições. As divisões que hoje já se utiliza, já se pratica com relação à memória, para quê? Para que sejam utilizadas, né, para que essa fragmentação, essa divisão da memória seja utilizada dentro da sua necessidade, de sua característica, e nenhuma parte fique sem ser usada. Nenhuma dessas partições ficaria obsoleta, porque estamos utilizando a técnica de particionamento da memória. Muito interessante observar que a produtividade e a utilização com relação às memórias, a memória do computador, fica bem mais evidente a produção e o processamento com relação à execução dos processos, porque eles não têm o mesmo tamanho, como nós aprendemos, salvo engano, na segunda teleaula, nós aprendemos sobre os processos e nós identificamos e determinamos os tipos de processos. Então, como eles não têm os tamanhos, né, iguais, eles possuem tamanhos variados, nós temos que ter partes de memória que atendam essa
individualidade, essa característica dos processos. Adiante, uma outra técnica que nós podemos mencionar para que você entenda a memória principal, sua utilização com relação aos tipos de processo, é a paginação de memória. A paginação de memória, olha só, é uma técnica de gerenciamento de memória. É o que nós estamos falando desde o começo da aula, a utilização inteligente, o gerenciamento de memória para que ela seja, de certa forma, utilizada dentro do seu potencial, né? A paginação é uma técnica de gerenciamento de memória que não necessita de espaço, olha aqui, contíguos de memória para carregar os processos. Nossa, e agora? Como é que eu vou fazer esse carregamento? É o seguinte, na prática, um processo pode estar espalhado na memória. Na prática, o processo ele vai estar espalhado na memória, dividido em vários pedaços, que não estão necessariamente juntos. Mas, professor, agora, como é que eu faço para os alunos entenderem essa paginação? Se os espaços utilizados de memória, eles não são contíguos, né? Contíguos, professor. Como é que eu faço? Então, agora... no caso, o particionamento, ele tem esse problema, né? O particionamento, ele veio resolver, no começo, esse problema de você colocar vários processos dentro da memória. Muito bem. Só que, veja bem, o que acontece? Esses processos, como têm tamanhos diferentes, eu preciso colocar um processo atrás do outro. Ou seja, vai chegar um ponto em que eu vou ter espaço de memória sobrando. Né? Eu vou ter espaço de memória sobrando e não tem como encaixar um processo, porque o tamanho do processo é maior do que eu tenho em memória. Então, tem que escolher um processo menor para colocar. Então, era uma loucura. Confusão completa esse negócio de particionamento. Isso. Aí, então, lógico, né, que a gente evoluímos para a paginação. A paginação, o processo é quebrado em tamanhos iguais. Todos os processos têm tamanhos iguais que a gente vai chamar de página, né? Isso. São as páginas, por isso que paginação. Então, tem um tamanho igual. Então, eu quebro o processo e coloco ele na memória à medida que ele está sendo executado. Então, eu posso colocar ele em qualquer lugar. Eu posso colocar no início, no fim, porque, lógico que isso vai dar um trabalho para o sistema operacional organizar isso, né? Mas é para isso que ele está aí, né? Isso. Ele vai saber onde é que estão esses pedaços, então eu vou colocando o pedaço do processo onde tiver espaço. Não então, necessariamente todos juntos, isso, nessa sequência como a gente era tinha anteriormente no particionamento. No particionamento, exatamente. Isso. Então, eu posso colocar ele em qualquer lugar, tá certo? Porque na hora que ele sair de uma página, ele vai para a página equivalente do processo e a coisa continua. Sem se perder, sem danificar o processo, não é isso? E aproveitando a memória de uma forma mais eficiente. Tá, eu não fico com espaço vazio. com vamos dizer assim, pedaços de memória sem ser utilizado. Exatamente, não é isso? exatamente. Utilizando ela da melhor Completamente. Forma. Você pode fazer uma ideia, professora, da seguinte forma, ó, eu posso colocar, por exemplo, eu posso ir fazendo o meu programa como se fosse blocos pré-moldados. Imagina, eu estou fazendo uma ponte, né? Entendo. Aí eu vou colocando um bloco atrás do outro. Né? À medida que vai ser executado o programa, ele adiciona um novo bloco e assim por diante até eu chegar do outro lado. Então, eu não preciso estar com todo o programa carregado na memória. Ele pode ser carregado à medida que eu vou executar. E o usuário nem percebe isso, né, professor? Não percebe, porque isso é trabalho do isso é um trabalho do sistema operacional que é completamente, vamos dizer assim, independe do usuário. Ele faz isso no segundo plano. Mas os nossos alunos aqui do Instituto, eles precisam saber. Isso. Precisam saber, não é? Precisam por quê? Porque eles são técnicos, né? Vão ser técnicos. Eles precisam saber que o sistema operacional, como que ele trata a memória e de que maneira você pode, vamos dizer assim, fazer um suporte na máquina, sabendo como funciona a alocação de memória. A alocação, todas essas técnicas, né? Isso, deve saber
as técnicas, deve entender e utilizar da melhor forma. Agora, vamos falar dos tipos de memória. Nós falamos de técnicas para melhor utilização, técnicas que vêm sendo empregadas à medida que se observa a necessidade do desempenho do hardware, né? Agora vamos falar sobre os tipos de memória. Bem, para entender como funciona a paginação, vamos conceituar os tipos de memória. Primeiro, memória lógica. Segundo, memória física. Nós começamos o conceito de memória lógica e memória física. Ora, memória lógica é o espaço de endereçamento lógico, composto pelos endereços gerados pela UCP. Memória física é o espaço de endereçamento físico, composto pelas posições reais de memória. Por isso que nós estamos falando que é um endereçamento físico. São as posições reais de memória. Então, eu vejo que não tem muita dificuldade com relação a esses tipos de memória. Memória lógica e memória física. Nós já comentamos, salvo engano, no segundo ou no primeiro slide, que comentamos sobre as memórias e o posicionamento. Já sabendo dos tipos de memória, memória lógica e memória física, essa diferença do endereçamento físico, endereçamento lógico, ali internamente, enquanto se processa, enquanto o sistema operacional está gerenciando os processos, nós temos que entender aqui sobre paginação de memória. É o que o professor estava falando. Paginação de memória são aquelas páginas que ele acabou de comentar. Na paginação de memória, a memória física, olha isso aqui, a memória física, ela é dividida em blocos de tamanho fixo. Foi o que o professor mencionou. Denominados quadros. E a memória lógica é dividida em blocos de tamanho idêntico aos quadros, denominado páginas. Por isso chamamos de paginação de memória. Será produzido esses blocos idênticos, mas eles não são os blocos lá da memória física. Nós estamos falando das páginas, porque nós estamos tratando de memória lógica. Portanto, uma correspondência direta entre páginas e quadros, ou seja, quadros de qual memória? Da memória física, e páginas da memória lógica. Não é isso, professor? Exatamente. Então, aí você tem a ideia do seguinte, que cada bloco de memória lógica é idêntico ao bloco de memória física. Então, fica muito simples, porque cada pedaço do processo, ou seja, cada bloco do processo, vai ser colocado numa página correspondente, num quadro correspondente na memória física, tá certo? E ele o gerenciamento da memória vai, vamos dizer, fazer esse controle, né? Eu pego um processo inteiro, divido em páginas, tá certo? E essas páginas vão ter uma correspondência na memória física num quadro de mesmo tamanho. Por isso que existe essa eficiência que o senhor falou, da utilização da memória, não é isso? Exatamente. Não se perde? Não se perde. Eu faço o quê? Eu vou dividir em blocos. Esses blocos normalmente são blocos 64K, depende do sistema operacional, varia. Entendi. Mas são blocos fixos, né? Certo. De tamanho fixo. E então fica fácil, porque para o processo eu tenho uma memória vasta. Né? O processo viu uma memória assim enorme, 4 GB, 10 GB, 120 GB de memória. Na realidade, ele não tem isso. Né? Isso. À medida que ele vai usando, ele tem um quadro correspondente àquela página que ele está usando. Para a sua disposição, não é isso? Exatamente. Isso mesmo. Então, seguindo, falaremos do outro tipo de memória. Memória virtual. Essa memória aqui, geralmente, é mais visível, mais palpável para o estudante.
A memória virtual, olha só. Manter a maior quantidade de processos em execução é o objetivo principal da multiprogramação. Vocês devem relembrar os conceitos de multiprogramação das aulas anteriores. Porém, à medida que o número de processos aumenta, nós estamos falando de multiprogramação, então nós estamos falando de multiprocessos. O espaço de memória física diminui. Acabou-se o que era doce. E, eventualmente, se esgota. E qual que é a solução, professor? Esgotou minha memória física, e agora? E agora? O que eu faço? Pronto, estamos fritos, né, Estamos professor? fritos. Não. O sistema operacional, ele tem uma carta na manga. Qual é? Qual é? O disco rígido, tá certo? Isso. A memória de massa. O que ele vai fazer? Ele vai usar a memória de massa para armazenar as páginas, ou seja, os quadros. Certo. À medida que eu vou ficando sem memória física, sem memória RAM, os quadros que não estão sendo usados vão ser colocados na memória de massa, tá certo? E quando o processo precisar desse quadro, ele é recolocado na memória principal. Ele não fica utilizando a memória ocupando espaço, não é isso? Não. Ele é consultado e buscado, é assim? Isso, há uma troca, por isso que se chama arquivo de troca. Esse arquivo é um arquivo que fica no disco, ele serve de troca entre o sistema operacional, que o sistema operacional faz, entre a memória física e o disco rígido, tá certo? Agora, professora, Sim. eu vou lançar aqui um desafio para os alunos. Um desafio? Vamos lá. É o seguinte, isso tem um preço, tá certo? Tem um preço. Né? Qual é o preço? Né? Eu estou aqui no chat, vocês vão responder. Qual é o preço que o sistema paga por fazer essa troca do disco rígido para a memória principal e vice-versa? Utilizando a memória virtual, é isso? Exatamente, que seria a memória virtual, que seria o disco rígido, né? Isso. Então, eu estou lançando isso para os alunos, então, aqui no chat, responder esse desafio. Lançado o desafio do professor JB, respondam, participem. Vamos continuar aqui. A memória virtual é uma técnica sofisticada e poderosa de gerência de memória, em que as memórias, a memória principal e a memória secundária, ele acabou de falar, a memória de massa e a memória principal, são combinadas dando ao usuário, a você, a mim, a ilusão de existir uma memória muito maior do que a capacidade real da memória principal. Isso quem nos trouxe foi Machado. Ou seja, esse conceito aqui dito pelo autor deixa bem claro o que o professor JB explicou e, consequentemente, lançou esse desafio aos nossos estudantes. Qual que é o preço, né, que o sistema operacional paga por estar utilizando essa troca, memória principal, memória secundária, para dar ilusão ao usuário de que ele possui uma memória muito maior e não a real que está na máquina. É muito bom. Professor, adoro esse seu desafio. Já tem resposta aqui, Já professora. tem? Vamos ler? O aluno de Vilhena respondeu que o processo fica mais lento utilizando a memória virtual. Parabéns, exatamente Quem isso. que é esse aluno? Ele não falou o nome dele aqui. Escreva o nome. Valéria, por favor, qual foi o aluno que respondeu, né? Isso. E também, ó, lá aqui em Porto Velho, o aluno Cleiton está dizendo que o sistema também ficará mais lento. Muito bem, parabéns. Tutor de Mamoré, lento. Também, do Cineide, quando o computador trabalha dessa forma, sempre fica mais lento. Resposta da aluna Luana. Parabéns, Luana, muito bem. O Polo de Porto Velho. Risco de perda de dados. Aluno de Ariquemes responde. Bem, pode até ser, né, aluno de Ariquemes, mas principalmente é a questão do desempenho, vai ficar mais lento. Né? É o Jean lá de Vilhena, viu, professora? Isso, Jean de Vilhena. Isso. Parabéns, Jean. Perda de desempenho. O sistema vai ficar mais lento. Guajará, inclusive Guajará, parabenizou a gente aqui, professora, que gostaram muito da explicação. Né? Um abraço a Guajará, minha terra natal, sabia, professor? É mesmo? Sou Olha de aí, lá. professor, tá vendo? Sou que fruto beleza. de Guajará. Ótimo. E também em Nova Mamoré, o Rai
disse que o sistema fica mais lento. Então, gostei da participação. Olha, tá vendo? E foram Muito rápidos. Bom. É, excelente. Foram muito rápidos. Obrigada pela participação de vocês. Isso só nos deixa muito felizes e gratificados por estarmos aqui tentando passar o que a gente aprendeu ao longo de nossas vidas de estudo para você. Certinho? Vamos continuar aqui. Memória virtual com paginação por demanda. Agora vamos aprofundar um pouquinho mais o conhecimento sobre memória virtual. A paginação por demanda, somente algumas páginas de memória lógica são carregadas na memória física. Embora, para o processo, toda a memória lógica esteja disponível a qualquer tempo. Para a paginação por demanda da memória virtual, podemos entender que, para controlar quais as páginas que estão efetivamente carregadas, o GM, lembra? A unidade de gerenciamento de memória, inclui mais uma coluna na tabela de paginação para informar se a página é válida ou se ela é inválida. Caso a página seja válida, a página tem um quadro correspondente na memória física. Caso contrário, a página está na memória secundária. Ou seja, quando o processo endereça uma instrução para a unidade de gerenciamento de memória, essa verifica se a página contém um endereço de instrução válida. Quem é responsável pelo gerenciamento? O GM. Ela vai verificar se o endereço da instrução é válida. Se for válida, o endereço da página é traduzido apontando para o quadro vinculado a ele. Ou seja, ele vai trabalhar realmente por demanda. Ele vai verificar se é válido ou não para se executar, para se utilizar e organizar esse quadro. Essa ilustração aqui, adaptada também, demonstra muito bem, né, professor? Essa memória virtual por demanda, por paginação. Perfeitamente. Né? Professora, eu vou explicar aos alunos. Então, eu queria que... Né, eu risco para o senhor. A produção, exatamente, ficasse no chat. Então, olha só. Veja bem, é muito simples. Você tem do lado esquerdo a memória lógica, certo? Onde tem as páginas. Okay? A, B, C, D, E, F, G, H são as páginas, todas elas de tamanho único, né, do mesmo tamanho. E do lado direito tem a memória virtual aqui, ó, que é a memória física mais a memória secundária. Aqui. Isso chama a memória virtual. É o conjunto das duas, né? Entendi. É o conjunto das duas, a memória virtual. Então, o que acontece? A memória física ela vai acabar, certo? E então, à medida que ela enche, o GM usa a memória secundária. Então, por exemplo, vamos começar com ali o processo, ali na tabela de página, né? Eu tenho a página, o P, né? Eu tenho o Q, que é o quadro, e tem aqui se ela é válida ou é inválida, certo? Certo. Então, ó, página 0. Aqui. É inválida, tá vendo? Ela não está na memória física. Onde é que ela está? Lá embaixo. Na memória secundária. Ok? Certo. Aí mesmo. Pode marcar na A. Isso. Aqui. Que é a página A lá. Tá vendo? Essa aqui. Exatamente. É a página A. 1, ali, ó. 1 seria, no caso, tá válida. Tá válida. Então tá na 402. Tá lá o B, ó. B está na 402. 402 Isso. Tá aqui. É o B, exatamente. A página B está no quadro 402, tá certo? Já está lá. Isso. A página B está no quadro 402. Aí, ó, a página C, né? A página C corresponde ali o 2, exatamente. 2, ela é inválida. Ela não está na física, ela está embaixo. Então, ó, C está embaixo, ok? Então, ele vai fazendo esse processo. Comparando, exatamente, observando onde está. Quando o processo precisa da página, ele faz o inverso. Tá certo. Tá bom? Eu espero que vocês tenham
observado as ilustrações que nós trouxemos, é um trabalho bem organizadinho, bem minucioso que o professor JB produziu e está aí no teu material. Consulte. Vamos concluir essa primeira parte para que passamos aquele intervalo em que você vai resolver alguma atividade aí com teus colegas, consultando o teu tutor. Concluindo essa primeira parte, professor JB, da nossa teleaula, devemos dizer ao aluno que uma variação dessa técnica é a memória virtual, usando a paginação antecipada. O sistema operacional, em vez de carregar somente a página inválida, carrega também páginas subsequentes. Como os programas são executados sequencialmente, as páginas na sequência da página inválida têm grande possibilidade de serem solicitadas. Mesmo que elas sejam inválidas, elas podem ser solicitadas. Elas não foram encontradas, mas elas podem ser solicitadas. Vamos finalizar esse primeiro tempo da teleaula e te convido a estudar aí com teus colegas e consulta o teu tutor. Nós estamos aqui no chat, vamos praticar a atividade de sala. Até mais! Voltando agora para verificar a participação dos polos. O professor JB me disse que está bombando o nosso chat aí, professor. Como é que é? Está muito bom, a participação está muito boa. Está ótimo, né? Gostando de ver. Vamos lá. Então, verificamos que tem a participação Nova Mamoré, Vilhena, Jaru, Colorado, Mirante da Serra, Candeias, Porto Velho, nossa, interior, Cujubim. Capital, Cujubim, né? Isso. Todos estão participando, Jaru, interagindo com o professor aqui. Presidente Médici. Presidente Médici, olha só, muito legal a participação, interação dos... E São Francisco. São Francisco, não podemos esquecer de São Francisco. E Espigão também. E Espigão também. E entrou São Miguel agora também. São Miguel, olá São Miguel, seja bem-vindo. Vamos iniciar aqui com a primeira questão. Como é composta a memória principal do computador? Nós falamos inicialmente. Como é que eles responderam aí, professor? Vamos lá. Nós temos aqui uma resposta da aluna de... Deixa eu ver aqui, é de Vilhena, se não me engano. Nós Candeias, falamos Alta Floresta. Falamos, Alta Floresta. Alta Floresta também está no ar. Candeias, a aluna Flaviane respondeu memória RAM, ROM e cache. E aí, professor? Como ficaria? Bom, o que nós vimos hoje, né, é mais na questão da distribuição da memória, né? Que a memória principal, ela vai ser composta de quê? Eu vou ter dentro da memória principal o rádio composto, no caso, circuitos eletrônicos. Isso. Exatamente, circuitos eletrônicos, onde eu vou ter um barramento, aquele barramento, né, que nós falamos, barramento de endereço, barramento de dados. E a resposta formal é essa, né? Por ser um tipo de memória física do computador, é composto de um modo de hardware, composto de circuitos eletrônicos que armazenam dados em forma binária. Tá certo? Que ela respondeu é realmente o que aprendeu lá em arquitetura de computador, não é isso? Exatamente. A memória principal, na realidade, é somente a memória RAM. Né? Somente a memória RAM. Memória ROM. Memória ROM é a memória que é usada para o sistema dar o boot, né? Dar o boot na máquina. Isso, que é uma memória fixa, ela não altera, não é alterada, não pode ser alterada. Só para leitura. E a memória cache, Flaviane, ela está dentro do processador, tá certo? A memória cache é usada pelo processador para exatamente armazenar, ficar mais rápido a execução das instruções, no caso dos programas, no caso das instruções de programa, né? Então a memória cache fica dentro
do chip do processador. Ele não faz parte da memória principal, da memória RAM. Tá? E observando o que o senhor falou, professor, nós queríamos aqui, com essa questão, despertar a reflexão do aluno, observando o conteúdo de hoje. Como é composta a memória principal do computador. Foi dito, olha só, por um tipo de memória física, né? É a memória principal, ela é composta por um módulo de hardware, que é um conhecimento novo, né? De circuitos eletrônicos que armazenam dados na forma de bits. Exatamente. Não então, é isso? Olha aqui, o aluno Carlos Novaes respondeu o seguinte. Sim. É composta de circuitos eletrônicos que armazenam dados básicos. Isso. O aluno Jober, o aluno da Jaru, né? Jaru. Novaes. E o aluno Jober, lá de Presidente Médici, respondeu o seguinte: composto de circuitos eletrônicos que armazenam dados na formação binária. Está correto, sendo que o Novaes falou dados básicos. Eu acho que ele quis dizer os dados binários, né? Dados binários, né, Novaes? E no caso, o Jober foi mais direto, falou sobre a formação, no caso, dados na forma binária. Né? Então, de forma binária em zeros e uns. Perfeitamente. E a memória é uma memória de circuitos eletrônicos, ou seja, significa o seguinte: você desligou o computador, esses dados vão embora, tá certo? É uma memória volátil. É bom você saber disso, ok? A memória RAM, a memória principal, a memória volátil. Né? Como álcool, né, professor? Exatamente. Voa. Álcool, éter, né? A segunda questão. Qual é a função da UGM, da Unidade de Gerenciamento de Memória? Foi bem debatido essa função. Foi professor? Exatamente. Foi. E o que eles responderam aí? Na segunda, né? Isso. Ó, o aluno Roberto Silva, que já tinha falado sobre lá de Jaru, né? Jaru tá bombando. Ele falou que na memória do sistema operacional em duas partes, acho que nós já respondemos para ele. Isso. Ele respondeu que na segunda, que os endereços gerados pelos processos, quando estão no comando da UCP, são endereços lógicos. Esses endereços lógicos são traduzidos para endereço físico pela Unidade de Gerenciamento de Memória, UGM. Isso. Parabéns. Parabéns. Muito bem, muito bem, bom Roberto. Mesmo. Exatamente isso. Você, tem mais alguém? A UGM, né, a função da UGM, né, é exatamente fazer essa tradução de endereços. Isso. Eu acho que temos mais aqui, sim, na 2, professor, um minutinho só. O Carlos, lá de Jaru, também falou o seguinte: compilar endereço de memória a partir do endereço onde o processo será carregado. Ficou meio confuso, né? Ficou confuso. Novaes? Compilar endereço de memória. Compilar não seria, porque compilar, na realidade... Um trabalho do compilador, né? Exatamente. O compilador é o que vai fazer a tradução de instruções de programa de alto nível para, no caso, o programa de máquina. Então, não cabe muito bem essa parte, aliás, não cabe bem essa questão de compilar o endereço. Né? Então, o GM, ele faz a tradução do endereço. Né? A tradução seria o termo melhor, tradução do endereço de memória a partir do endereço que o processo será carregado. Isso, é os termos utilizados que nós temos aprender dessa forma, né? Exatamente. Então, ó, e Médici, o Jober também respondeu que traduzir os endereços físicos. Isso. Na realidade, é o contrário. Traduzir os endereços lógicos, né? Porque o endereço lógico, Jober, vamos aqui colocar uma coisa importante. O endereço lógico é o endereço gerado pelo processo, tá certo? Processo, no caso, não é palpável, né, professor? Não, pela máquina. porque, veja bem, o processo ele vai gerar um endereço começando da base dele. Você faz o seu programa, certo? A primeira instrução que você faz no programa é o endereço zero do seu processo, entendeu? Que vai ser o endereço zero. E a última a linha do seu programa, você faz aquele programão enorme, numa linguagem qualquer, a primeira instrução é a zero. E a última é a última instrução onde vai ser carregado. Isso é o endereçamento lógico né, do processo. Quando isso vai para o GM, ela transforma isso, traduz isso para o endereço físico, onde o processo vai fisicamente estar carregado na memória. Nos módulos de hardware composto por aqueles circuitos que nós falamos, né? Assim?
Perfeitamente, é isso mesmo, professora. Deixa eu ver se tem mais Então. alguma coisa da segunda aqui, para a gente não deixar ninguém, né, Com dúvida. com dúvida e nem também... Aqui, ó. Vamos lá. Presidente Médici não falou de quem é, mas traduzir para endereços físicos. Médici Tá meio, participando. tá assim um pouco... Tá faltando. Tá meio faltando. econômica a sua resposta, muito né? econômica. Evidentemente, um pouco econômica, mas é por aí, né? Lá em Nova Moré, né? Perto lá da sua cidade, ou Lá perto de Francisco casa. Amino, podemos dizer que a memória é a reserva do sistema operacional, ou seja, os últimos suspiros do sistema operacional. Tá vendo? E foi longe. Foi longe. Foi longe. Foi realmente o último suspiro do sistema operacional. Realmente foi longe. Não deu para entender muito bem, Francisco, mas, né, se você se explicar melhor, a gente pode resolver esse problema tranquilamente. Tá. Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa da segunda aqui, né, professora? Isso. Segunda. Segunda eu acho que já esgotamos. Então vamos aqui. responder a segunda? Só um minutinho. Certo. Tá, é isso mesmo. Fica melhor aceitável a resposta da seguinte forma. Sua função é, como o professor falou, traduzir. Esse termo é muito importante que seja utilizado. Traduzir os endereços gerados pelos processos quando estão no comando da UCP, eles são endereços lógicos, eles serão traduzidos para endereços físicos. É importante que fique claro essa função, que é apenas, como a maioria dos colegas, a maioria dos polos responderam. A sua função é apenas, simplesmente, traduzir os endereços gerados pelos processos de lógico para físico. Certo? Vamos passar. Aqui, inclusive, o presidente Médici, aqui, professora, que estou revendo aqui, falou exatamente isso, tá? Falou, colocou aqui, mas não colocou qual foi o aluno, né? Mas que... Então, o crédito é de Médici, todinho de Médici. Isso, Todo o crédito de polo. Médici, ela falou exatamente que a tradução o processo é traduzir o endereço lógico, né? Isso. Então, tudo bem. Vamos para a terceira? Vamos para a terceira. Explique, a terceira questão, explique a diferença entre o tipo de memória lógica e memória física. Nós falamos rapidamente dos tipos de memória, né, professor? Sim. Lógica e física, para que fosse observado as técnicas de utilização, de organização de memória com relação aos processos, né? Exatamente. E a pergunta é, esses tipos, qual que é a diferença entre esses tipos? Muito bem, vamos que lá. eles, que É a eles 3, responderam né? aí? Isso. Na 3 aqui nós temos o seguinte, vamos ver aqui, primeiramente. Na 3 de Jaru, né, nós temos o seguinte, o Novaes, que tem que realmente participando bastante, o Novaes, ele fala o seguinte, que lógico, é o espaço de endereçamento lógico compostos pelos endereços gerados pela UCP. Isso mesmo. Física é o espaço de endereçamento físico composto pelas posições reais de memória. Isso, lógico, perfeito. 100%. Não precisa dizer mais nada. Parabéns. Parabéns, não vai? Agora vamos ver aqui o que mais que nós temos aqui. Temos também lá em Médici, o Jober também. O Jober está em está cima participativo. Memória lógica, Parabéns. espaço de endereçamento lógico composto pelos endereços gerados pelo UCP. Memória física, espaço de endereçamento físico composto pelas posições reais de memória. Isso. Interessantíssimo. Interessantíssimo, interessantíssimo. Muito bom. Olha só, respondendo é o que os polos já disseram, já responderam. Bem tranquilo isso aqui, ó. É lógico, né? Memória lógica, espaço de endereçamento lógico, composto pelos endereços gerados pelo CP. E a memória física é o espaço de endereçamento físico composto pelas posições reais de memória. Logo, estamos falando de um endereço físico. Temos posições de memória
real, né? A quarta questão, professor. Eu só queria colocar, professora, que registrar aqui que a aluna Vanise, de São Miguel. São Miguel, Tudo bem, São Miguel, linda cidade, adoro São Miguel. Colocou exatamente isso. A resposta dela. Vanisa, parabéns pela participação. Espaçamento lógico é composto pelo endereço gerado pelo CP. E memória física é o espaço de endereçamento físico composto pelas posições reais de memória. Muito bem, Vanise. A quarta questão, professor, nós só pedimos para conceituar memória virtual. Lembro bem que o senhor explicou, depois nós demonstramos um conceito de Machado. Será que eles responderam aí? Na quarta questão? Isso, eles conceituaram o que é memória virtual? Conceitue memória virtual. Vamos ver aqui quais foram as respostas. Bom, nós temos primeiro um aluno aqui de Porto Velho. Certo. Tá certo, que é o Tiago Galdino. Tiago Galdino. Isso, a questão 4 ele respondeu o seguinte: é o espaço que o sistema operacional reserva no HD quando existe espaço, não existe espaço na memória principal. Olha só. Né? Então, só tem um pequeno detalhe, viu, Tiago? Você está correto. Sendo que você tem que incluir na memória virtual que ela não é só memória do HD, é um conjunto. Né? Quando a gente chama de memória virtual, é um conjunto composto pela memória física mais a memória do HD. Quer que eu mostre aquele desenho? Isso, vamos voltar lá? Vamos mostrar aquele desenho. Aquele desenho que se for falando, eu fui marcando. Deixa eu apagar essas marcações aqui para ficar legal. Isso. É rapidinho para que ele entenda. Então, Joilson, você pode ver o seguinte, pelo desenho aqui, ó, pelo nosso... Pronto. Pelo desenho do quadro, você pode ver que a memória virtual, ela é composta pela memória física mais a memória secundária. Esse conjunto, então, é toda a memória. Então, você pode, por exemplo, como eu posso mensurar isso? Ó, imagina se você tem 2 GB de memória física, memória RAM, né? E você tem 100 GB de disco rígido na memória secundária, então sua memória virtual vai ser 102 no caso, né? Você tem 2 GB de memória física, mais 100 de virtual, a sua memória virtual vai ser, memória secundária, a sua memória virtual vai ser 102 GB, né? Você teria então a soma das duas, né? Total, quer dizer, o processo vai ver um monte de memória, oh, que beleza, eu tenho. Mas na realidade você só tem 2, né? Mas dá a ideia de que você tem muito mais, né? Tá utilizando e deixando mais rápido, né? Vamos lá, professor. Temos mais aqui, ó. Temos mais aqui de... o Novai respondeu também, ó, 4. Com a memória virtual, é possível aumentar o número de processos concorrentes, ao mesmo tempo oferecer ao processo uma memória lógica, teoricamente, sem limitação de tamanho. Muito bom, né? Lógico que você vai ter uma limitação que é o tamanho do HD, né, mais ou menos. Mas dá ideia para o processo que você tem uma memória enorme, né? E na realidade não é bem isso. É bem virtual. colocado, né? Você já deu para entender. O Jober também respondeu, professora, da seguinte forma. É uma técnica sofisticada e poderosa de gerência de memória em que as memórias principal e secundária são combinadas, olha aí, dando ao usuário a ilusão de existir uma memória muito maior que a capacidade real da memória principal. Parabéns, Jober. Muito bem. Que foi o que o senhor explicou, né? Exatamente isso. Agora vamos observar aqui o conceito que trouxemos do autor Machado. Ele diz: memória virtual é uma técnica sofisticada e poderosa de gerência de memória, em que as memórias principal e secundária, lembra daquela combinação que o professor falou? São combinadas, dando ao usuário uma ilusão de existir uma memória muito maior do que a capacidade real da memória principal. Então, o autor, ele enfatiza, é uma técnica sofisticada e poderosa, que vai o quê? Unir, de alguma forma, de forma virtual, a memória principal e a secundária, dando, né, ao usuário uma impressão de que tem uma memória principal maior,
né? E dessa forma, virtualizando essa memória apresentada, junção à memória de massa, né? E a memória principal. Exatamente. Registrando aqui, professora, Sim. o Roberto Silva, de Jaru, respondeu exatamente a questão. Exatamente isso. Isso. Colocou que são a junção das duas memórias, né? E também quem mais que colocou aqui foi a Luciana de Nova Mamoré. É a técnica que usa a memória secundária como um cache para armazenamento secundário. Mais ou menos, porque na realidade o cache, né, o cache é usado normalmente quando você já tem uma coisa que vai permanecer na memória, né? No caso, eu como se fosse um atalho. Que é muito usado, né? Uma coisa que é muito usada é colocada em cache. Para quê? Para quando você precisar novamente, ela está ali disponível. Mais pertinho. No caso da memória virtual, o que acontece? Você tem uma troca que fica... as páginas, no caso os quadros, são trocados com o arquivo de disco toda vez que é necessário. Ou seja, quando o processo precisa, vai para a memória. Quando não precisa, vai para o disco. Então, ele fica nessa troca. Depende da necessidade. Exatamente. E o que acontece foi que os alunos responderam no desafio que isso tem um preço. Qual é o preço? Desempenho, né? Por quê? Porque a memória física é muito mais rápida que a memória secundária, tá certo? Então, o que acontece? Toda vez que você faz essa troca, o sistema perde velocidade. Desempenho reduz, né, professor? Reduz. Professor, estou muito feliz com a participação dos alunos, excelente dos polos do participação, interior. Praticamente todos, eu estou muito feliz com isso. Muito boa participação. Talvez até eu tenha, vamos dizer assim, deixado de atender algum outro, né? Perdoem, porque o nosso tempo é limitado. Isso, é limitado. Então, vamos finalizar nossa teleaula hoje? Perfeitamente, professor. Né? Eu tenho que agradecer a participação, você ter vindo hoje assistir nossa teleaula, ter feito a atividade, ter praticado a atividade durante a semana. Eu tenho que te agradecer. Tenho que agradecer aos tutores individualmente, que com muito carinho orienta nossos alunos, né? E nos permite hoje perceber tamanha participação, tamanho conhecimento produzido. Já me despeço aqui, muito feliz. Professor, vamos dizer uma boa noite à nossa turma? Boa noite a todos, mais uma vez, muito obrigado pela participação, excelente participação aos nossos tutores e aos nossos alunos. Uma boa noite, até a próxima teleaula. Isso, até a próxima teleaula, fiquem todos com Deus.